Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Borges, que assim como eu está com voz de sono, porque teve que acordar cedo para falar com o outro lado do mundo. Eu sou o Gustavo, tô aqui com a Xênia, que é a japonesa mais animada que eu já conheci. Ela não tá no Japão, mas ela tá lonjão. Gostei da rima. Forçada, mas foi boa. Mas não, foi bem boa, bem boa. Olá, pessoal, eu sou a Xênia, eu sou de Londrina, no Paraná, e eu tô aqui desse lado do mundo, não é o Japão, mas eu tô na Malásia, e estamos aqui com o Paulinho pra fazer essa conversa aqui, pra dar umas ideias pra quem tiver com a vontade de vir pra cá também. Que legal, Xênia. Olha só, mais uma conversa direto da Ásia. E quando a gente terminou a última, né, Gustavo? Falando com o Davi, eu virei pro Gustavo e falei, caramba, a gente conversou com alguém que tá lá no Japão e a gente conversou como se estivesse na sala aqui do lado, né? E agora a gente conversando com a Xênia, que está passando um tempo na Malásia. Ela vai falar sobre a Malásia, mas agora ela está da Tailândia conversando com a gente. Olha só os intercâmbios que a gente faz. A gente vai cobrir a Ásia toda desse jeito. A gente faz 2 países por vez, né? Isso é bem legal. E é mais um programa da nossa série Jetlag, em que a gente conversa com brasileiros espalhados pelo mundo. Brasileiros da diáspora, né? Olha só que bonito isso. Brasileiros da diáspora. São missionários da diáspora. Os missionários que estão fazendo tendas ao redor do mundo. A gente tem propositalmente conversado com profissionais, com pessoas que estão trabalhando e mesmo assim entendendo a sua visão missionária. E é por isso que a gente tá com a Xênia aqui, direto da Malásia, para conversar com a gente hoje. Então estamos com a Xênia. Qual que é o seu sobrenome? Ichikawa? Ichikawa. Ichikawa. Ah, não é tão difícil. O nome inteiro tem que soletrar. Desculpa aí, pessoal. Xênia com X. Sheila, Xena, tudo funciona. Aqui eu falo, olha, Sônia, me chamam de Sônia aqui, tudo bem também. Pode me chamar como quiser. Isso, mas você falou certinho. Ichikawa, tá tudo certo. Ichikawa, muito bem. A Xênia tá na Malásia e eu confesso que eu tive que jogar no Google pra saber onde fica a Malásia. Eu sabia que ficava lá na Ásia, né? Porque o próprio nome diz. Mas exatamente onde eu não sabia. Tá lá na meiuca, lá, né? Pra baixo não te julgo, porque eu também dei um Google. Ah, até você deu? Eu tive que dar um Google também. Com a oportunidade eu falei, Malásia, legal, deixa eu dar um Google aqui. Onde fica, né? Ô, Xênia, mas como é que foi essa oportunidade de ir pra Malásia? De onde saiu isso? Bom, na verdade, eu tava estudando japonês na época e eu tava mirando assim pro Japão. Eu falei assim, eu tinha certeza que Deus queria que eu fosse pro Japão. Então eu comecei a olhar as oportunidades mais pra esse lado, mas com foco muito no Japão. Porque você é descendente de japonês. Isso, aí eu pensei, vamos lá, né, pra ajudar lá. Eu pensei, né, com a minha profissão, eu não sei, eu comecei a procurar oportunidades. Mas qual que é a sua profissão, antes de tudo? Eu sou designer de móveis, mas assim, eu faço design de produtos, mas há um tempo, já uns 2 anos atrás, eu comecei a focar em estampa, em design de estamparias. Eu gosto muito de parte artesanal. Então, por isso que eu pensei, o Japão tem tudo a ver, né? Pensei, eu acho, é onde Deus tá me chamando. Então, eu comecei a pesquisar muito do Japão e eu não achava, assim, uma oportunidade que era exatamente, assim, o que eu sentia que era pra ir fazer. E uma das oportunidades que eu achei, que é até uma bolsa escolar que o governo japonês oferece pra descendentes, deu tudo errado, assim, parecia que ia dar tudo certo, né? E na última hora nem me chamaram pra entrevista. Eu falei, nossa, né? É assim que vocês tratam o seu povo? Eu falei, nem me chamaram pra entrevista, eu sou tão legal. Mas aí aconteceu que, na sequência, no que eu tava conversando com uma pessoa que trabalha bastante com essa área de negócios, assim, o foco de negócios como missões, essa pessoa me falou assim, você já ouviu falar dessa empresa que fica na Malásia? A moça que fundou, ela já mora há 11 anos aqui na Malásia
Ásia, ela é dos Estados Unidos, ela tem família, tudo, os 3 filhos dela já nasceram aqui, e daí ela me deu o site, assim, pesquisa lá. No que eu entrei no site, assim, fez muito sentido, porque na época eu já tava costurando, fazendo umas peças, assim. No que eu olhei, assim, o projeto era principalmente para ajudar artesãos na Malásia, então são os trabalhadores de batik, que é uma técnica tradicional daqui, que faz estampas manualmente, e também treinamento de mulheres para aprender a costurar. Então, assim, são mulheres, geralmente mulheres solteiras, que na cultura deles é bem complicado, assim, você ser mulher solteira, porque também na cultura deles, eles têm muitos filhos. Então, no geral, assim, fica a mulher com vários filhos e às vezes não tem a renda, assim, não tem renda e não consegue sair de casa também por causa dos filhos, por não ter onde deixar as crianças e tal. Então, eles vivem muito simples, assim. A empresa, ela foca, então, nos artesãos de batik e também nas mulheres solteiras, dão treinamento, que daí elas podem aprender a costurar em casa e na empresa, né, que fica logo ao lado. Então, é um centro de costura onde elas podem... Então, a oportunidade abriu, assim. Então, assim, eu tava mirando pro Japão e acabei vindo para a Malásia. E você chegou a conhecer o Japão ou ainda não? Eu cheguei a conhecer, eu fui a passeio. E nesse tempo aqui? Só pra matar a vontade. Só pra matar a vontade, né? Comer a comida e tal. Mas o problema foi que, não sei se muitos descendentes japoneses vão ter essa mesma sensação que eu, mas assim, quando você cresce sendo muito diferente dos outros, você não valoriza, assim, acho que a tua raiz, assim, sabe? A tua cultura. Então, até quando eu era criança, eu fui pra aula de japonês, eu não gostava, eu queria aprender inglês, eu queria aprender outras coisas, não queria aprender japonês. Eu não tinha lá muito aquele orgulho de ser japonês, assim, eu ficava, ai, né, todo mundo tirando, japa, não sei o quê, e, que, né, aquela pressão de você ter que ser inteligente e tirar a melhor nota, eu falei, não consigo, não é meu negócio. Então eu não sou inteligente, eu só tenho um olhinho puxado. Gente. E se eu não passar de ano, minha mãe vai me pôr no Kumon, tá? Então era o castigo de casa, eu nunca fui pro Kumon, tá? Então, olha, né, minha matemática é daquele jeito. Mas os estereótipos, digamos, né? Então eu nunca tive, assim, aquela vontade de ir pro Japão, até certa idade. Aí eu fiquei adulta, você começa a valorizar mais, assim, sabe, a tua raiz, aí você se sente assim, poxa, né, perdi a oportunidade de aprender a língua em casa, né, com a minha avó, por exemplo. Porque a minha avó fala muito bem português. Então, desde casa, assim, a gente nunca falava, assim, no dia a dia, né? Então eu acabei não aprendendo. Aí, já com meus quase 30 anos, eu falei, eu quero aprender japonês. Mas eu falei, bom, já é um desafio, né? Porque a língua não é aquela coisa, assim, fácil. É como qualquer outro aprendendo japonês, né? Exato, exatamente. A única vantagem que eu tenho é que eu sei o que a gente chama de bachanês, que é o que você sabe falar com a tua avó só. Você fala a língua da avó, sabe? É agradecer pela comida, é dizer, né, obrigada, boa noite, esse basiquinho, né? Que qualquer criança de 3 anos no Japão sabe isso e muito mais, né? Então, eu comecei a me interessar pela cultura um pouco depois, né? Então, foi assim que eu comecei a ficar assim, Japão, Japão, Japão. Então, quando eu visitei no ano retrasado, eu acho, 3 anos atrás, na verdade, bateu, assim, aquela vontade, sabe? Aquela coisa, assim, toda vez que eu escuto sobre os problemas que eles têm, porque eles não têm problemas econômicos, são super desenvolvidos, mas eles têm problemas, assim, de relacionamentos, assim, as famílias são muito orgulhosas, sabe? Aquele orgulho, aquela coisa. Então, pra mim, aquilo batia, assim, aí eu pensei, eu acho que é o Japão, acho que eu tenho que ir pra lá. Mas você já tinha algum chamado missionário relacionado a isso, ou era só uma paixão pelo país, ou era uma tentativa de uma oportunidade profissional? Nessa época que eu comecei a olhar pro Japão diferente, foi quando a parte de missões foi entrando na minha vida e no meu profissional também, porque eu nasci e cresci na igreja, sempre ouvi sobre missões, mas eu tinha uma visão muito limitada. A minha visão era de que missões é pra quem? Pô, se você é médico, se você é da área da saúde, se você é da área da educação, ou ministério infantil, ou você toca algum instrumento, alguma coisa, sabe? E eu falei, bom, eu com design vou fazer o quê, né? Vou lá pra pintar casa em algum lugar, pensei, né? A minha visão realmente era muito limitada. E a minha mãe, ela é pediatra, ela foi pra Amazônia, assim, umas 3 vezes, sabe? Pra ajudar. E eu falei, mãe, na próxima vez eu vou com você, eu nem que seja pra pintar casa. Porque eu não sou do Ministério das Crianças. Na minha igreja, o que eu ajudo é com fotografia e com comunicação, com essa parte, assim, de, né, qualquer evento que vai ter, não sei o quê. Então, decoração, essas coisas. Entende, né? Então, aí você pensa, o que eu vou fazer com isso? Até que eu ouvi falar de uma ETED, de fotografia. Então, foi ali que Deus me chamou Jocum, pra... Não é? Isso, da Jocum, de fotografia especificamente, e daí fez muito sentido, porque foi, assim, uma sequência de coincidências que a gente fala, né? Mas foi assim que começou essa parte de missões, digamos. Aí você foi parar no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, em 2016.
2017, né? Fui. E aí lá você conheceu a Tente. Isso, conheci a Tente. Essa nova visão, assim, de fazedores de tenda, né? É o novo e velho, né? Porque eu acho muito interessante como realmente aquilo que Paulo já fazia naquela época, né? A gente aplica hoje e é muito efetivo. Então, assim, abriu, assim, um mundo que eu falei, eu quero ir já, né? Então... E foi muito interessante quando eu conheci a Xênia, porque eu fui lá no CBM. A gente foi para lançar a Tente no Brasil, que é a organização que eu trabalho. Então, a gente fez um stand lá e demos alguns seminários durante o CBM. E lá a gente conheceu a Xênia. E ela ficou super empolgada, super animada. E por isso que eu falei na abertura que ela é super rápida, né? Porque o CBM acabou no sábado. Na outra sexta-feira, ela já estava em Belo Horizonte com a gente fazendo o curso Go Equipped, que é o curso que a Tente tem para preparar profissionais cristãos que querem servir com a sua profissão. Então a gente já estava com esse curso marcado há 6 meses, promovendo esse curso e tudo que era rede social, e a Xênia não tinha ficado sabendo de nada. E aí lá no CBM, ela ficou sabendo numa sexta e na outra sexta ela já estava em BH com a gente. Foi muito legal. Tava lá. E em quanto tempo depois você já estava na Malásia? O curso da Tente foi quando? Em outubro? Ou comecinho de novembro, né? Começo de novembro. Fevereiro eu tava com passagem comprada, maio eu tava na Malásia. Então foi assim uma... Olha aí. Uma pessoa intensa. Deus quando chama, leva. Exatamente. Não tem essa, se ficar bobeando, né? Se pensar demais não vai pra lugar nenhum, né? Então o negócio foi não pensar e vir. Agora, o caminho até aqui é tão longo que deu bastante tempo pra pensar. E eu confesso que a hora que eu cheguei, eu fiz escala na China. Eu cheguei, eu falei, eu não pensei direito, eu quero voltar, pelo amor de Deus. Esse ano vai ser lá na escala? Meu Deus do céu. Olha, momento confissão. Eu cheguei na China, eu falei, não pensei isso direito. O que eu tô fazendo aqui do outro lado do mundo, né? É que foi tudo muito rápido, mas a hora que eu cheguei aqui... E assim, pra falar bem a verdade, a hora que eu desci na Malásia me deu uma paz muito grande, porque acho que chegando na China é um choque pra qualquer brasileiro ou estrangeiro. Eu acho que é tudo muito, sabe? É tudo muito, muita gente, é tudo muito grosseiro, é tudo muito falta de espaço, todo mundo gruda em você. Você imaginou que a Malásia ia ser a mesma coisa, né? Porque a Malásia são 3 grupos étnicos principais, então são os chineses, os indianos e os malaios, né? Os malês. E aí eu pensei, meu Deus, vai ser a mesma coisa, ninguém respeita a fila, todo mundo vai passar a rodinha do carrinho no meu pé, e eu o que eu tô fazendo aqui? E realmente, a China foi assim um choque de primeira. No que eu cheguei na Malásia, é muito parecido com o Brasil, pra falar a verdade. Com a minha parte, olha que legal. É muito multicultural. Todos têm os estereótipos um dos outros, como nós temos de cada estado. Porque o mineiro é assim, porque o carioca é assim. Então, eles são assim também, mas todo mundo se aceita muito bem. E todo mundo respeita o espaço, respeita as filas, sabe? Então isso não é muito parecido com o Brasil, né? Acho que depende da região. Depende da região, sim. Acho que Londrina ali, que tem bastante japonês, assim, eu me senti em casa. Tanto que o pessoal de lá acha que eu sou daqui. Eles olham assim, eles acham que eu sou chinesa. Chinese Malaysian, eles acham que eu sou. Então, se eu não abro a minha boca, eu camuflo muito bem. Então... Mas na hora de conversar, você conversa em que idioma aí? Tudo em inglês. Porque como eu moro em Kuala Lumpur, é uma cidade tem muitos expatriados, tem muito de tudo. Então, todo mundo lá fala inglês. Sair um pouquinho de Kuala Lumpur já muda. Mas lá mesmo dá pra falar inglês tranquilamente. Assim, é quase que se você não tiver vontade nenhuma de aprender a língua, você quase não precisa. Mas pra um basiquinho, saber pedir alguma coisa, agradecer, é interessante aprender, mas não é que você não vive sem, assim, é bem tranquilo com o inglês. No Wikipedia aqui, né, a fonte oficial em que eu pesquiso, tá dizendo que são 2 línguas oficiais, é o malaio e o inglês. Então o inglês faz parte das línguas oficiais da Malásia, né? Isso, faz parte, porque foi colônia inglesa, né? Por um tempo. Eles seguem muito o ensino britânico, das férias, das escolas, o jeito que eles aprendem as coisas, o jeito que eles dirigem também. O estilo britânico, é o lado errado, né? Que a gente fala. O lado errado. Eu não sabia que na Malásia também tinha. Mas é só do lado direito ou tem aquela mistura de alguns países? Só o lado direito. A Malásia inteira, acho que a Singapura também. Então, essa
essa parte aqui toda da onde os britânicos meio que tomaram... Não, na Tailândia não, minto. Tailândia, acho que eu não sei por que eles fazem esse lado. Mas não sei, vamos dar no Wikipédia depois. Mas Malásia e Singapura é no lado direito que eles dirigem. Por causa dos britânicos. Uma amiga minha que mudou pra Inglaterra, ela disse que a principal coisa que ela aprendeu morando na Inglaterra é olhar pros dois lados antes de atravessar a rua. Sim. Ela olha pro lado certo e pro lado errado. Sim, porque você se confunde demais e começa a dar um nó na tua cabeça, porque agora na minha cabeça o motorista fica do lado direito. A hora que eu voltar pro Brasil, acho que eu vou ficar assim, peraí, tá errado esse negócio. Tá errado, né? Certamente. Mas antes de você voltar pro Brasil, me conta, você chegou na Malásia e você já tinha um contrato de trabalho com essa empresa? Sim, na verdade, eu fiz umas 2 ou 3 reuniões de Skype com a minha chefe, né? A gente conversou uma vez só pra se conhecer, né? Pra ver se realmente, né, ia dar certo. A segunda vez ela já tava, né, com uma proposta, ó, vamos fazer assim, assim, assim. E na minha cabeça eu falei, eu quero ir pra 3 ou 6 meses na minha cabeça. Eu pensei, 6 meses acho que tá bom, né? E ela falou, olha, se você fizer pra 1 ano, aí ela já começou a dar uns... Né? Aí eu pensei, eu lembro que eu não falei, vou pensar e vou te responder. Naquele mesmo Skype eu falei, 1 ano, ok. Aí depois que eu desliguei, de novo, eu faço umas dessas, eu não achava que eu era impulsiva, tá? Mas a hora que eu desliguei, eu falei, o que eu acabei de falar? Eu falei que eu vou ficar 1 ano. Foi a mesma sensação que eu tive na China, logo que eu embarquei, eu falei, peraí, o que eu falei? Eu falei 1 ano, falei 1 ano. Então, foi muito... Eu acho que tem coisas que são decisões que a gente não pensa, assim, e é bom que não pense, porque 3 meses é só um tempo de adaptação, assim, que você tá ainda aprendendo a viver naquele contexto. 6 meses você tá, assim, criando relacionamentos com as pessoas que convivem com você, que seja no trabalho, no seu prédio, às vezes na igreja, né? Mas em 1 ano você realmente fica confortável, assim, você já tá acostumado, você já sabe se locomover, você já sabe onde comprar as coisas. Então, assim, 1 ano é um tempo, assim, eu acho que pra quem vai, assim, um mínimo, digamos, né? Então, foi uma decisão sem pensar que no fim foi bem feliz, assim. Então, eu já vim pra 1 ano. E você tem alguma... É porque, assim, quando você foi, já foi sabendo que 1 ano você voltaria, né? É diferente de alguém que vai sabendo que vai viver o resto da vida lá ou até Deus mudar os planos, né? Você já foi com o plano de voltar. De alguma forma você se apegava a isso pra não se entregar tanto à nova forma de vida? Ou você conseguiu, assim, esquecer que era 1 ano e vamos viver isso aqui como se fosse viver aqui o resto da vida? Eu acho que o que aconteceu foi que, pra mim, 1 ano parece um tempão, né? Só que voou. E o meu jeito de ser, assim, eu não consigo só assim, eu vou ter que dar tchau pra você daqui 1 ano, então eu não vou ser muito amiga tua, sabe? Então, assim, acontece que a gente criou relacionamentos, assim, no trabalho, que agora é um momento, assim, que eu tô feliz de voltar, porque, né, começa a dar uma saudade, assim, mas ao mesmo tempo você fica, assim, é o tal do que eles chamam de bittersweet feeling, sabe? Que você sente, assim, você tá feliz, mas você tá triste de dar tchau pras pessoas. O trabalho foi intenso, então eu digo, assim, que 1 ano você tem a mentalidade de que é temporário, então acho que você se entrega, assim, num jeito que você fala, se fosse meu dia a dia por 5 anos, eu acho que eu ia passar um pouco mais, sabe? Você fez mais intenso, né? Intenso, é coisa de sair às vezes do trabalho bem tarde, finais de semana, às vezes fazer alguma outra coisa. Você vem com uma mentalidade de um projeto, com vários microprojetos no meio. Mas eu acho que 1 ano, na minha cabeça, não foi muito nos relacionamentos. Eu acabei fazendo, sabe, me doando, assim, pra encontrar, sabe, sei lá, ser amiga das pessoas, né? O quanto antes a gente, né, ter essa liberdade com as pessoas, mas, assim, em questão de trabalho, eu sinto que foi muito, assim, como se é 1 ano, vai, sabe? Vai com tudo. Vai com tudo, porque depois você recupera, depois você descansa. Não sei se é o jeito mais inteligente, tá? Porque eu me sentia drenada na maioria dos tempos. Mas chegando no finzinho, assim, eu posso dizer que faltando uns 2 meses agora, os últimos 2 meses, é como se pouquinho a pouquinho o seu coração já vai meio que voltando pro Brasil, sabendo que é 1 ano. A minha chefe queria estender o meu contrato, tudo, falou, não, vamos ficar mais, não sei o quê. Só que, sabe quando você vai sentindo, assim, que acho que aos pouquinhos você vai voltando? Então, aí em fevereiro mesmo que eu dei a palavra final, que eu falei, não, eu vou voltar mesmo. Então, a gente já tava tentando achar alguém pra substituir, tudo. Mas eu acho que em questão de relacionamentos, é como se eu fosse ficar um tempão. Algo bem interessante que a gente fala lá no treinamento do Go Equipped é que quando uma pessoa vai pra um outro contexto com um tempo determinado, igual você falou, tipo um projeto, essa pessoa, ela vai com intencionalidade. Então, eu tenho que ir lá e eu vou ajudar a desenvolver aquela comunidade, eu vou compartilhar das coisas que eu acredito, vou compartilhar
compartilhar do evangelho, vou fazer tudo o que eu poderia fazer em 10 anos em um ano. É claro que você não faz tudo, porque leva um tempo para se adaptar e tudo mais, mas essa é uma característica do fazedor de tendas. O fazedor de tendas, ele tem um tempo curto que ele precisa ser eficaz, então ele não gasta muito tempo tentando se adaptar, ele é mais corajoso, mais desbravador. E também, como ele sabe que ele vai voltar, ele tem menos medo, porque ele já sabe que ele vai voltar. E que... Fala e sai, né? Isso, fala e sai correndo. Isso é inspirado também no apóstolo Paulo, que ficava pouco tempo em cada cidade. Certo. E eu acho que também tem a ver com a parte de não criar dependência, né? As pessoas também sabiam que eu ia ficar pra um ano, tanto que começou a dar fevereiro, um dos colegas, você tá em abril. Eu falei, vamos parar, que ainda tem 2 meses. E aí, sabe, acho que as pessoas já sabendo também, já essa coisa assim de, a gente tem que já ser organizado, digamos, com certas coisas, né? Então eu acho que é bem interessante mesmo. E não cria aquela dependência, digamos, sabendo já um tempo determinado. Xênia, você falou que trabalhava muitas horas, que se dedicava muito ao trabalho, você falou da sua profissão de designer, mas como era a sua rotina de trabalho? Aqui o trabalho era de segunda a sexta, das 8h30 até 5h30, mas a gente quase nunca saía às 5h30, porque é quase como São Paulo, que o pessoal evita de sair num certo horário por causa do tráfego intenso, ou porque todo mundo ainda tá finalizando algumas coisas naquele dia. Então, assim, 6h30, mais ou menos, é quando a gente saía. Além do mais, a gente tem uma loja, né, embaixo, assim, o escritório fica em cima, a loja fica embaixo, e a loja só fecha às 6. Então, querendo ou não, você acaba esperando o pessoal, o staff da loja subir, fechar, todo mundo desce junto e tal. E aos sábados também, quase que 2 sábados do mês eu acabava trabalhando na loja, pra também dar uma folga pra quem é o pessoal, o staff da loja direto. Então, acabava que era de segunda a sexta e alguns sábados, né? E você não foi só com a intenção profissional, né? Você também tinha essa visão missionária de levar Cristo para essas pessoas. Com essa rotina puxada, assim, quais eram as suas oportunidades de poder conversar com as pessoas, desenvolver um relacionamento? Ou qual que é a estratégia antes disso, né? Porque você falou que é bem parecido com o Brasil. Então eu não sei o quanto você tem liberdade de conversar com as pessoas, de entrar na vida delas. Como é que funciona? Então, no dia a dia, como era bastante corrido, o que eu tinha muita curiosidade, como eu comentei que são 3 grupos étnicos principais, né? Mas, no geral, os malays, eles são a maioria. Por eles serem maioria, assim, e por ser um país muçulmano, tem o momento que chamam pra oração, então são 5 vezes ao dia que toca lá, o tiozinho começa a gritar lá nos minaretes. Então, a primeira chamada é 5h40 da manhã, né? Então, era o meu despertador, assim, meia hora antes, né? Eu falo, pô, tiozinho. E cada manhã era uma pessoa diferente. Mas onde que ele grita? Ele grita na rua? Não, na mesquita. Então, tem os alto-falantes pra tudo que é canto, e cada bairro tem uma mesquita. Então, acontece que curiosidades culturais foram, assim, o ponto de contato com as pessoas. Então, muitas das vezes, eu não ia com conversa nenhuma minha, assim, todo mundo sabia que eu era cristã, porque eu falava, eu tô indo no grupo hoje, eu tô indo na igreja e tal. Aí, quando surgia curiosidades da cultura deles, ou da religião deles, eu perguntava. Então, eles ficam mais do que felizes de estar. No que eles também explicam, às vezes eles perguntam, não é parecido com vocês? Eu falo, é parecido, só que o nosso é assim, assim, assim. Então, era bem, assim, bem sutil, assim, mas era uma conversa, assim, muito, pra mim, muito interessante, porque eu aprendi muita coisa, assim, sobre a religião deles, a cultura deles e como tem similaridades, sabe? São similaridades, mas, assim, com outro nome, outra coisa. Eu fico, nossa, que engraçado, sabe? Então, assim, foram muitos momentos. Daí tem a outra colega que ela é budista, taoísta, porque ela é chinesa, descendente de chineses. Então, o ponto de contato era sempre assim, saber um pouco do que eles acreditam, né? Saber um pouquinho. Então, acho que eu aprendi muito mais, abriu muito mais, assim, pra eu entender no que eles acreditam, né? Quais que são as resistências que eles têm, às vezes, né? E, então, eram momentos assim. Então, no trabalho em si, a gente cria uma amizade na bobeira, assim, sabe? Porque eles querem saber do Brasil, porque muito impressionante, mas não tem muito brasileiro na Malásia. Tem muito pouco. E eu ouvi muitas vezes as pessoas, você é a primeira brasileira que eu conheço, né? Eu falo, ai, coitada, ainda conheceu uma versão asiática, né? Tipo, vai achar que todo mundo é assim, né? Eu falo, ai, coitada, desculpa. Finge que isso não aconteceu. Então, era confuso pra eles, porque eles nunca tinham conhecido brasileiros. Então,
como não tem brasileiros, era um ponto de contato deles saberem da minha cultura e eu queria saber da deles, né? Uhum. Então, como tem esses grupos, tem muitos feriados, tem muitas celebrações religiosas. Então, por exemplo, o Ramadã deles é um dos maiores feriados deles. Então, pra mim, foi entender o que significa pra vocês isso, sabe? E ver eles fazendo o jejum do dia inteiro, que não toma nem água, nem come nada, né? Então, você começa a ser mais consciente também em, não vou tomar água aqui pertinho dela, né? Se ela também não tá tomando. Então, você começa, assim, as trocas foram realmente culturais, a princípio. E nisso você vai criando um relacionamento, tanto que no fim do Ramadã, eles têm um dia que é o Hari Raya, que é uma festança, assim, tipo, dias, assim, é uma semana de festança. É gente vindo na casa o tempo todo. E uma das amigas do trabalho me chamaram pra ir na casa, né? E eu me senti muito honrada, porque eu sabia que não é uma coisa assim que eles te convidam, assim, né? Ainda mais porque a gente não usa o paninho da cabeça. Aí eu perguntei, eu preciso usar, né? O que eu tenho que fazer dela? Não, pode vir tranquila, só não usa roupa muito mostrando o corpo. Falei, beleza, combinado. Então foi, assim, muito interessante de chegar e de ver como que eles celebram. Então eu consegui participar desse. Eu fui num dos hindus também, que é o Deepavali, que é o Festival das Luzes deles, que é bem depois, acho que é lá por novembro. Tá tudo misturando na minha cabeça, eu já não lembro. Mas assim, como celebra tudo aí pros chineses, é o Ano Novo Chinês. Então é muito interessante, assim, porque pra mim era muita curiosidade, ao mesmo tempo, por eu estar interessada na cultura deles, eles também estão interessados na minha. Então, volta e meia, a gente saía depois do trabalho pra jantar. Era nessas horas que a gente conversava bem mais, assim, tipo, sabe? Num nível bem pessoal, assim. Então foi muito bacana, assim, são amizades assim que eu vou levar pra vida inteira, assim, que você vai criando, assim, que não tem como levar, assim, do trabalho, a gente não mistura vida e trabalho, não tem como, mistura tudo. Você teve contato, então, com essas 3 culturas num país só, num ano só, né? Que legal, você participou de grandes festas tradicionais, milenares, sem sair de um país. Muita informação, mas ao mesmo tempo, no trabalho que a gente faz a parte de marketing, de comunicação, cada hora é muita festividade. Quando no Brasil a gente tem também, mas o nosso vai no calendário cristão, ou Dia das Mães, ou, né? Aqui é tudo novo. Então, às vezes eu tinha que criar uma campanha pra Chinese New Year. Eu fico, ai meu Deus, e eles são supersticiosos, né? Então você não pode usar 4 coisas, você não pode usar tal, não pode apontar pra aqui, não pode apontar pra lá. E eu fico, meu Deus, eu não fui treinada pra isso, sabe? Você tinha então, alguma consultora assim do lado te ajudando? Tinha. Aí eu tinha que ir pra minha amiga chinesa e falar, isso aqui pode? E ela achava graça, porque ela achava que eu exagerava, mas se eu fizesse errado, ela com certeza ia falar, não pode pôr 4 laranjas na foto, não pode pôr 4 moedas, porque o 4, não sei se vocês sabem, mas o 4, o jeito que é a pronúncia, a palavra acho que é Xi, daí parece morte, então nada é 4 na Malásia. Entendi. Então, por exemplo, o 14º andar é 13A, o 24º andar é 23A. Caramba. Então eles nem usam o número 4 como número, sabe? O meu número do celular saiu baratinho porque tem um 4 lá no meio. E eu falei, eu não sou supersticiosa, eu posso comprar o 4. E o cara, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, não tem problema não. Então, assim, são nuances culturais que você só aprende vivendo aqui mesmo, pra saber o quanto o povo tem essa superstição e essas crenças. Então é muito interessante mesmo, muito bacana. Isso é da China, o lance do 4? É da China. Imagina, com a população que a China tem, se ninguém puder ter um celular com o número 4, quantos dígitos não tem um número de celular chinês? Deve ter uns 15 dígitos, né? E a comida da Malásia? É essa mistura também de culturas? A comida é uma delícia, assim, é uma mistura de culturas, você não sabe bem certinho o que é totalmente indiano, o que é totalmente chinês, o que é... É o que faz realmente a cultura malaia. A culinária daqui é um mix mesmo, de todas as culturas. E todos eles abraçam, assim, um pouco do outro. E é bacana porque eles são, nesse ponto, o pessoal é muito parecido com o brasileiro também, porque eles amam comida. Falar de comida é o tópico, assim, se você entrar na imigração e falar de comida, é perigoso de ele nem prestar atenção em você, já carimbar teu passaporte. Pode entrar, né? Se você falar, eu amo a comida daqui, eles já vão, já posso dar um abraço? O povo daqui ama comer. E eles valorizam esse tempo ao redor da mesa também? É um tempo importante para a cultura? Importantíssimo. É muito relacional. É uma cultura muito parecida com a nossa, é muito família. Os finais de semana o pessoal tá tudo reunido. Eles falam de open house, assim. Vem família, sai família, vem tio, vem tia, junta a família, sabe? Que legal. Os chineses são mais reservados. Mas os malês e os hindus são muito família, assim. Então é comida sem fim. E sempre eles pensam assim, que nem brasileiro, acho que
tá. Aí eles exageram, assim, sabe, na comida. Então é muita comida. Muito apimentado. Eles acham maior graça quando a gente tá quase morrendo, né, pulando da cara, porque eles acham o máximo, assim, ver a gente sofrendo. Tanto que no comecinho, eu sou bem franga pra pimenta, tá? Mas agora, já depois de um ano, eu já acostumei. Mas logo que eu cheguei, a minha amiga do trabalho, ela é malay, né? Ela é malaia, dela falou assim, vamos comer um curry, porque amanhã começa o Ramadã, então a gente, né, eu queria jantar. Daí ela chamou a gente pra comer. Eu falei, não pode perder a oportunidade, né? Fui. Aí ela pediu um curry lá, daí eu falei, mas é apimentado? Dela, não é pra mim. Eu falei, então é pra mim, né? Ela, não, mas é leve. Quase que eu engasguei. Eu falei, meu Deus, eu comecei a tossir. Eu falei, segura. Sabe quando você não quer fazer feio, mas tá fazendo feio, você tá quase morrendo, tomar água não adianta. Aí eu não esqueço dessa cena, porque daí você sabe o quanto é apimentado. Quando você acha que você aguenta pimenta. Quando a pessoa fala que é light, você já pode se preparar, né? É nível baiano, a acarajé é quente, tá? É nível quente. É o light deles. Isso, é o light deles. E o legal é que aqui, o interessante é que as crianças já começam a comer apimentado em casa. Então, a criançada comendo, assim, super coisa apimentada sem problema. Nossa. E eu pensei nas nossas crianças, né? Que comem um house, já acha que é apimentado, já é ardido. Eu falo, meu Deus, as crianças daqui nem suam, eles nem suam mais quando comem coisa apimentada. Então é muito interessante, é bem legal. Eu fiquei com a curiosidade aqui, porque eu tô treinando meus meninos a comer pimenta e eu tenho muitos meninos aqui em casa. Tem uma coleção. Certo. Isso. E eu costumo dizer que quando nasceu meu quarto filho, a minha família se tornou assustadora. Porque toda vez que eu falo aqui no Brasil que eu tenho 4 filhos, todo mundo fala, nossa, sério, meu Deus. Como é que cabe no carro? Como é isso? A primeira pergunta é essa. Isso é um problema, porque quase não tem carro que cabe à minha família. Aí na Malásia você disse que as famílias são grandes. A minha família aí seria assustadora? Não, a sua é basiquinha. A sua é nível entry level. O seu é só nível de entrada. E outra, deixa eu falar que aqui o pessoal equilibra as crianças tudo numa moto. Imagina você. É impressionante. Você fala, meu Deus do céu, se o Detran, se fosse no Brasil, ia estar multando todo mundo. Cada criança pendurada em um canto. É muita criança, assim, então, e tudo numa moto. Eu falo, olha, nunca mais vou julgar. Quem tem um monte de filho e não consegue, né? Aí, ó, viu só? Você aqui ia estar tranquilo. Acho que achei o país, hein? Acho que achei o país, hein, Paulinho? Achou! Numa moto ainda, olha que economia. Fala, senhor! E a comida é boa, viu? A comida é boa, então você vai estar tranquilo. Olha aí, tem café? Café e bem doce ainda, não sei se você gosta, mas não, toda vez que eu vou, eu falo sem doce. Eles colocam leite condensado, sabe? Então, assim, é café com muito leite condensado. Então, retiro o que eu aquele disse, melado. Mas eles amam café. Aqui é a cultura do café também. Eles amam. E aqui eles têm muito chocolate também. Xênia, e quais são os planos agora que você tá quase pra voltar pro Brasil? Quais são os planos aí pro futuro? Depois de matar a saudade do pão de queijo e da feijoada. Isso. Esse é o plano. Você vai conseguir ficar por aqui? Na verdade, o que eu brinco aqui com o pessoal, eu falo assim, eu quero voltar e ficar um mês olhando pro teto. Porque foi tão, assim, compacto, assim, foram tantas coisas acontecendo e tantos níveis de coisas, que eu sinto, assim, que eu tenho que primeiro voltar e dar uma desdobrada, né? Em tudo. Desacelerar, desdobrar e entender, Deus, por que você me trouxe aqui pra ver isso exatamente, esse trabalho exatamente? Eu tenho já planos, assim, que eu tenho pensado, assim, porque eu acho que realmente essa parte de treinar mulheres, assim, sabe, de ter um trabalho, uma habilidade, né, então eu sinto, assim, que essa parte que eu tenho que fazer alguma coisa no Brasil, mas tô bem esperando, assim, o que Deus me disser. A princípio eu volto pro Brasil e fico, é isso que tá na minha cabeça por enquanto, mas se Deus disser o contrário, me mandar pra outro lugar do jeito que às vezes eu pego e vou. Eu não e você vai rapidinho, né? Você vai conseguir ficar um dia olhando pro teto só. Do jeito que você é intensa. Eu tô achando. Não, e o pior é que os próximos meses eu já tenho bastante coisa familiar, sabe? Quando o pessoal aqui recomenda, olha, volta e fica 2 semanas sozinha, tenta não interagir muito com os amigos, com família, eu fico, acho que é meio impossível. Tem o Dia das Mães, tem não sei o quê. Daí o pessoal
pessoal já quer buscar no aeroporto, você fica, ai meu Deus, vai ser difícil. Mas eu, a princípio, assim, eu quero realmente desenrolar tudo isso, assim, e meio que, sabe, falar, Deus, com isso tudo, o que eu tenho que fazer. E eu fico esperando o próximo passo, assim, eu já aprendi a parar de querer controlar o que é o próximo passo, porque até agora foi tudo muito orgânico, né? Com Deus, acho que Deus quer que a gente confie primeiro, e aí ele vai dando o próximo passo, ele acende a próxima luz. Então, eu tô nessa fase, assim, próxima luz, eu tenho uma ideia, mas eu quero realmente uma confirmação pra seguir. Poxa, que legal, Xênia. Muito legal a conversa com você. Apesar das dificuldades técnicas e do fuso horário, a gente conseguiu ter esse tempo aqui. Obrigado por dedicar esse tempo aí no meio do seu passeio também, né? Conhecendo aí uma nova cultura. Muito bom. E Gustavo, a gente falou muito aqui sobre fazedor de tenda, sobre ban. A gente já falou no programa anterior sobre isso também. A gente gosta muito desse modelo. A gente não acha que é o único modelo missionário que existe, né? Existe o modelo missionário tradicional. Tem muita gente fazendo isso também. Mas se alguém quiser conhecer mais, Gustavo, tem algum próximo Go Equipped marcado pra pessoa, se ela entende que ela pode servir a Deus através do seu trabalho em outro país? Bom, tem duas maneiras, dois sites, na verdade, para você achar informações. Um site chama fazendotendas.org, que tem conteúdo genérico sobre fazedores de tenda, tudo em português. É um blog cheio de conteúdo lá. E tem o site da Tent Internacional, tentinternational.org. Esse site, a gente está terminando de remodelar ele existe hoje, mas agora no mês de maio ele vai estar aí na sua nova versão e lá vai ter a agenda de eventos. A gente participa de seminários em igrejas, conferências e vão aparecer as datas dos próximos Go Equipped. tentinternational.org. E vale a pena fazer. Vale a pena fazer, Xênia? Recomenda? Recomendo. Só fica esperto que dali 4 meses você pode estar em outro lugar. É isso aí. Deus no controle. Deus no controle e a Xênia pisando no acelerador. É isso aí. Isso.